do Espírito Santo. A paz do Senhor, meus irmãos. Peço que vocês me ajudem em oração nesse momento, para nós pensar na palavra de Deus. Confesso que sou muito pequeno para tal, mas o Senhor é bom, é grande, é misericordioso, é bondoso, nunca nos deixou só, e mais desta vez o Espírito Santo vai nos dirigir. Eu convido vocês para nós ler a palavra de Deus. A minha Bíblia de tanto usar vai ficando velha, a capa vai escapando, e me deram uma Bíblia nova. A Bíblia é grande, mas o pregador é tão pequeno. Aí vocês me ajudam aí, se eu conseguir me embaraçar na leitura aqui. Chego muito pra caramba. E com certeza o Senhor vai nos abençoar, né? O que eu não souber, o Espírito Santo sabe. O que eu não conseguir, o Espírito Santo consegue. E é uma bênção. A propósito, a leitura oficial no livro do profeta Oséias, capítulo 6, o verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Só essa primeira frase. A minha oração é que o Espírito Santo me ajude e ajude a vocês e a todos nós nesses minutos, para nós conhecer mais o Senhor. Se a mensagem não acabar, mas a gente para se acabar mesmo, ao chegar de pode parar, a gente para, correto? Fique tranquilo, no máximo até 11h30, nós tem tempo, muito tempo ainda. Então, meus irmãos, se nós observar os hinos que cantamos um primeiro hino que diz assim: meu Jesus, tu és bom. E se cantamos o meu Jesus, tu és bom, aí o segundo hino diz: como ele é bom, então o que acontece? Mais perto dele eu quero estar. Glória a Deus. E se ele é bom, mais perto dele a gente quer estar, aí a gente vai: quão bondoso o amigo é Cristo. Ele pegou e carregou eu com todas as dores. Não é assim que diz? Ele carregou com as nossas dores. Isso quer dizer que estava todo cheio de coisa, mas eu corri para ele e ele veio e me carregou. Se observarmos os primeiros versículos deste capítulo, é um chamado para o arrependimento. Aí a palavra de Deus diz: Senhor, vem, volta, tornemos para o Senhor. Aí alguém pode pensar: eu estou todo quebrado, todo destruído, por que mandou sair fora dele? O povo hebreu saía fora da presença de Deus, ficava longe de Deus. E por que ficava longe de Deus? Era entregue na mão do inimigo. Aí leia neles. Aí alguém podia reclamar: mas eu estou todo quebrado, todo despedaçado. Volta para ele que ele conserta tudo. Ele sara as feridas. E é isso que acontece até hoje na vida do crente, da pessoa que vem para ele, chega perto dele, bem pertinho dele, ele vai passando o bálsamo na ferida, qualquer que seja, na alma, no espírito, no corpo, onde for, ele vai curando. E o versículo que diz: tem 2 dias, 1 dia, 2 dias, ele vai nos dar a vida, e no 3º dia nos ressuscitará. Isso é questão de tempo. O sábio diz: há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. E há um grande, lindo, maior propósito, um propósito glorioso no coração de Deus, que passou também no coração de Cristo e na vontade do Espírito Santo. É que vai chegar o momento que ele vai voltar buscar a sua igreja. O tempo está marcado. Quando nós vamos para o livro a epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2 de Pedro, o capítulo 3, o verso 18 diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A Ele seja dado glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Antes quer dizer, coloque isso como prioridade. Coloque isso em primeiro lugar. Antes. Ponha na frente de tudo, acima de tudo na vida, porque a vida nossa tem deveres, ocasiões, processos. Na nossa vida tem algo para cumprir, aonde eu quero ir, o que eu quero fazer. Mas antes de tudo isso, coloque o quê? O desejo de crescer conhecendo o Senhor. O desejo de crescer conhecendo Deus, conhecendo Jesus, conhecendo o Espírito Santo. Antes do que, nesse capítulo 3, o apóstolo Pedro, parece que foi hoje que nós lemos esse capítulo, não foi? Na oração? Foi, né? Nós lemos, fala da vinda de Jesus. E o apóstolo Pedro falando assim, tem gente dizendo que está demorando demais. Está demorando muito. Já passou quantos anos? Já passou quanto tempo? Está tardando demais. Aí ele fala, olha, o Senhor, Ele não retarda a sua promessa. Ainda que muitos tenham por tardia. Não é isso. É que Ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca. Deus não tem prazer na perca de nada nem de ninguém. Ele não quer que ninguém se perca. Mas Ele quer que todos reconheçam. Mas o tempo está passando. Aí Ele fala assim, vocês não sabem de uma coisa? Que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então é só aguardar e esperar. E no versículo 17 diz assim, olha, vós portanto, irmãos, sabendo isto, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Infelizmente, se o Senhor Jesus Deus deixar, depois de amanhã, quinta-feira, dia 18, eu estarei completando 69 anos, todos eles na casa de Deus, na Assembleia de Deus, todos eles. Mas desde os 9 anos de idade eu venho prestando muita atenção, com muita curiosidade. E infelizmente, para nossa tristeza, andando, e às vezes a gente fica sabendo, sabe aquela pessoa fracassou na fé. E até gente que ensinava, que dava tão bons ensinamentos, sabe o que aconteceu? Morreu na fé, não vive mais na fé. Aí é ruim, descaiu da firmeza, andava tão firme. Então a palavra de Deus ordena para quem quer conhecer, prosseguir, conhecendo o Senhor, quer crescer nisso, olha, cuidado, porque vai vir tanta pedrada, tanta mensagem, tanta gente ruim, querendo derrubar você da fé, mas fica firme, estáis, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestida com a couraça da justiça. Oh, aleluia! Vai clamando pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus. Aleluia! Vai orando sempre. E eu estou me lembrando de uma quinta-feira, o pastor estava ministrando a palavra de Deus aqui, e ele leu aquele capítulo 5 da 2 aos Tessalonicenses, e quando ele parou naquele versículo, disse assim, pequenino versículo, orai sem cessar. E ele falou uma verdade, tudo verdade, mas uma que ficou na minha mente é: se o crente vai tomar banho e não está orando, peca. Se sai para casa, para a rua, se não estiver orando, peca. Se for trabalhar, não estiver orando, peca. E onde vai pecando porque não está orando. Mas a chave é a oração. A oração é a chave que abre as janelas celestiais. Quando o crente ora e clama pelo sangue de Jesus, não tem demônio, não tem nada que segura, porque o sangue de Jesus é poderoso. Aleluia. Nós lemos 2 Pedro 3:18, né? Antes, crescei. Existem tantos males no mundo. Olha alguns deles. Volta aí para
primeira do apóstolo Pedro, no capítulo 2. Olha quanta coisa ruim. Esse aqui é só um pouquinho. 1 Pedro capítulo 2, o verso 1, 2, 3. Olha quanta coisa ruim. Para quem quer crescer conhecendo Deus, conhecendo Jesus, tendo intimidade com Deus e comunhão com o Espírito Santo, vai deixando, pois, toda malícia, todo engano, todo fingimentos, invejas e toda murmurações, sabe? Esse é só um pouquinho só de tanta maldade que existe no mundo. Quando tem dois chamamentos no mundo, dois chamados neste mundo. Um é o mundo chamando, outro é Jesus chamando. Você entende? Está me entendendo? O chamado do mundo é para malícia, inveja, pecado, adultério, prostituição, roubo, corrupção, e vai toda contaminação e deixa imundo o ser humano todo cheio de pecado. É o chamado do mundo. Mas quando chama, Jesus chamando, quando se ouve o chamado de Jesus, chamando para a limpeza, para a santificação, para a oração, para a consagração, para o jejum, para a comunhão, para o louvor, para a pregação do Evangelho, para viver uma vida nova, uma vida santa, para descontaminar do pecado. E aí é só o sangue de Jesus Cristo. Por isso a palavra de Deus diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Andando neste tema, andando neste dilema, tendo vontade de servir a Deus, vai deixando as maldades do mundo e vai tendo desejo. Que desejo é esse? Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vá crescendo, se é que já provaste que o Senhor é bom. Andando com o Senhor, nós vamos desejando, como meninos novos, crente novo. Conta-se que o irmãozinho se converteu, crente novo, mas tinha um crente velho. Crente velho é problema. Nós temos o maior prazer de lidar com o velho crente. É velhinho, mas é bem crente. Esse é bom. Mas crente velho é um problema. Ele já sabe tudo, ele já conhece tudo, não precisa mais de nada. E ele é um murmurador, é um invejoso. Olha, é coisa terrível. E o irmãozinho se converteu, loguinho Jesus batizou com o Espírito Santo, aquele fervor de crente novo. E aí o crente velho, eu também era assim. E eu era bem assim. Eu era bem assim. Quando você ficar crente velho, você vai ver, o sangue de Jesus tem poder. Porque quando eu ficar velho, eu me converto de novo. Quero ser novo de novo. Sabe, irmãos, crente precisa ser sempre novo de novo. Desejar afetuosamente como meninos novamente nascidos. Ah, quanta saudade daquelas mensagens. Aleluia, meu Senhor. Teve um tempo, irmãos, que os crentes eram chamados de crentes. O homem do livro da capa preta. Teve um tempo que chamavam da Bíblia de rapadura. É o crente, cuidado com o crente. Na minha cidade eu vi briga feia por causa dos crentes. O lugar a que eu nasci era e é muito idólatra. Para vocês terem uma ideia, eu já fui lá, várias vezes que eu sempre vou lá, passo na frente da igreja católica, apostólica, romana daquela cidade, e o primeiro padre está sepultado lá dentro daquela igreja. E eu entrei lá para ver e vi o túmulo do camarada lá. É uma idolatria tremenda. Mas a palavra de Deus foi entrando, a Assembleia de Deus, hoje entre outras igrejas, faz um trabalho lindo daquele lugar. Mas o lugar é muito idólatra, é muito perigoso.
Então o crente era mal visto. Aí depois chamar de cristão, crente, cristão. E foi mudando de crente, de nome. Depois fomos sendo conhecidos como evangélico. Aí começou o negócio, é chique ser evangélico. Aí agora veio o tal de gospel. Gente, saudade daquele tempo que os crentes combatiam contra o pecado. Pecado não. Saudade daquele tempo, daquelas pregações: Jesus salva, Jesus cura, Jesus morreu na cruz para salvar, Jesus salva, Jesus cura, Jesus breve vai voltar. O apóstolo São Paulo, quando nós ouvimos aquela leitura no culto da Santa Ceia, o pastor sempre lê aquele versículo que diz: vai testificando a morte de Jesus até que venha. A mensagem principal é a morte de Cristo. Ele morreu, mas ressuscitou e breve vai voltar. E a gente vai desejando, sabe, irmãos, desejando. E quando o perigo de nós ficarmos crentes velhos é que nós começamos, por qualquer coisa, a abandonar a escola dominical. Por qualquer coisa não vem no culto do ensino. Por qualquer coisa só vem no domingo à noite. Se não chover, aí aparece ele todo cheio de casca, todo cheio de não me toques, não me reles. Mas sabe, irmão, é bom desejar. Aleluia. E o apóstolo São Paulo convida para orar para este povo. Aos Colossenses. Vem para a Bíblia, vem. Não mandei você vir para a igreja, agora você vem, agora lê a Bíblia comigo. Aos Colossenses, capítulo 1. Capítulo 1, e o verso 9 e o verso 10. Diz assim aos Colossenses 1, 9 e 10. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e de toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo. Completa comigo? No conhecimento de Deus. O apóstolo São Paulo aqui, ele estava recebendo notícias dos irmãos num lugar chamado Colossos. E alguém chegava os irmãos: está uma bênção, aquela igreja está uma bênção, aquele povo está uma bênção. Aquele povo está uma bênção. Olha, como no versículo 2, aos santos e fiéis em Cristo. Eles eram santos e fiéis. Verso 3, eles davam graças a Deus. O povo ouvia da fé em Cristo Jesus que eles possuíam e do amor que eles tinham para com os outros irmãos santos. Eles tinham esperança, aleluia, e chegou até vós, como também está em todo o mundo. E isso vai frutificando. É tão bom a gente saber. Eu estava conversando com os irmãos dos tempos antigos, do começo da nossa fé, e nós lembramos que lá no ano de 1964, eu tinha 9 anos de idade. Meu pai era o dirigente da igreja. E ele fez o apelo: isso não é necessário que isso aconteça com o crente. Nasceu como eu nasci na igreja, fui apresentado pelo pastor. Necessariamente não precisa acontecer o que aconteceu comigo, mas um dia eu estava no banco da igreja assim, num culto de domingo à noite, meu pai pregando, começou a fazer o apelo, e depois ele contou que o Espírito Santo falou no ouvido dele: faz um apelo para filho de crente. E ele não pensou duas vezes: filho de crente que quer aceitar Jesus, venha para frente, porque na linguagem do meu pai, Jesus não vai vir buscar filho de crente, vai vir buscar crente. E Deus sentiu um toque tão forte que eu levantei as duas mãos e fui gritando e chorando: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. E veio um bocado de meninos e meninas também queria Jesus. Sabe qual é a notícia? Vários deles hoje, pastor, evangelista, presbítero, esposa de pastores. Que safra linda que deu aquela. Sabe, dá gosto ouvir isso. E o apóstolo Paulo está dizendo: desde que eu ouvi
Eu ouvi de vocês isso, eu não cesso de orar por vós. Nós devemos de orar por todos os nossos pais na fé, principalmente os domésticos da fé, aqueles que nos ensinaram, que nos ensinam, eles precisam e nós vamos orando por eles. Pastor Jonas lembrou aqui essa semana, do apóstolo Paulo, que disse para os irmãos: irmãos, orai por nós. Os irmãos oram por nós, nós oramos pelos irmãos e vai crescendo. Porque qual é a preocupação? É essa exatamente o que o versículo 10 informa: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. A palavra de Deus, o objetivo do estudo da palavra de Deus é fazer com que nós cresçamos. Eu lembro quando eu era bem novinho, agora já estou ficando do lado dos velhos, mas estou na casa de Deus. O importante, irmão, é estar na casa de Deus. Eu estou me lembrando do Salmo 92. O Salmo 92, vem comigo, vem. O Salmo 92, olha o que diz a palavra de Deus. O verso 12 e o verso 13. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Chamados para a justiça, chamados para a firmeza. Alguém pode até perguntar para a senhora: o que acontece com a senhora que o vento é tão forte e não te derruba? O que acontece o que acontece com aquele irmão? A tribulação foi forte, mas não derrubou. A doença veio e não derrubou. Aquele acidente que aconteceu não te derrubou. Aquela perseguição que você sofreu não te derrubou. O que acontece? Porque sabe o quê? Porque é a palavra de Deus que está dizendo: o justo florescerá como a palmeira. O justo crescerá como cedro no Líbano. Dizem, conta a história do cedro, que é uma das madeiras mais lindas. Eu trabalhei no século passado, quando eu trabalhava no Paraná, trabalhei numa serraria, e quando chegava o cedro, madeira abençoada, bonita, quando fazia um acabamento, aquela madeira era caríssima, uma madeira abençoada. Eu lembrava desse negócio, do respeito que o povo tinha pelo cedro do Líbano. Isso é para quem está na casa de Deus e os que estão plantados na casa de Deus. Sabe, irmão, você e eu, nós precisamos estar plantados na casa de Deus. Plantados. Ninguém, nada vai tirar você da casa de Deus. Mas depende de você, depende de mim, depende de nós estar firmados. E vai ficando velhinho. E se ficar velhinho, na velhice ainda darão frutos. E frutos lindos, viçosos e bonitos. Sabe por quê? Porque está crescendo na casa de Deus. A casa de Deus é uma casa bem organizada. E um povo sábio. Você está no livro dos Salmos. Aí na frente um pouquinho aí, tem um livro chamado Provérbios. Vai aí para o livro dos Provérbios. Provérbios no capítulo 1. Só presta atenção comigo no capítulo 1, versos 2, 3, 4, 5, que diz assim, olha: para se conhecer a sabedoria e a instrução, e para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo, a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom senso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o entendido adquirir sábios conselhos. A pessoa precisa de sabedoria, e muitas vezes nos falta sabedoria. E o irmão Tiago, o apóstolo Tiago, diz: se alguém não tem sabedoria, peça a Deus. E nós temos o Deus da sabedoria, Jesus é a sabedoria, e nós temos a palavra da sabedoria.
Então não tem para que ou por que ser levados por ventos de doutrina. Não tem por onde. Além de estar plantado na casa de Deus, ele está sendo guiado pelo poder de Deus, o poder que dá sabedoria. Aqui mesmo no capítulo 1, o verso 8 e o verso 9 diz assim: filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não deixes a doutrina da tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares em teu pescoço. O nosso pai é Deus. Na minha linguagem, nosso pai é Deus, a igreja é nossa mãe. E nós estamos tão entranhados, tão ligados, que nós somos um membro desse corpo. Cada crente é um membro do corpo de Cristo Jesus, que é a igreja. A igreja tem um pai, que é Deus. E ele está dizendo aqui, olha, não deixes a instrução do teu pai. Ouve. O pai está ensinando. Quando o pastor está aqui falando a palavra de Deus para nós, é o pai que está ensinando. E a mãe tem a doutrina. A igreja tem a doutrina, tem o sistema dela. Ela sabe no que crê. Quem pertence à igreja sabe em quem tem crido. E sabe que aquele em quem tem crido é poderoso para guardar o tesouro até o dia final. Esse é o Deus que nós servimos. Você quer ver aqui mesmo no Provérbios, capítulo 9? Provérbios, capítulo 9. Provérbios, capítulo 9, o verso 9. Dá instrução ao sábio, e ele te fará mais sábio. Ensina o justo, e ele aumentará em crescimento, doutrina, ensinamento. O camarada é sábio, dá sabedoria para ele. Solta a bomba na mão dele. Um exemplo, um pedreiro. Nós temos aqui irmão que é pedreiro, construtor, constrói uma casa. De repente surge lá um negócio lá, cadê meu Claudemir? De repente surge um negócio, surgiu aqui um novo papel de parede e um negócio, eu nunca viu. Mas o patrão dele falou assim: é meu pedreiro. Como chama seu pedreiro? Claudemir. Ele resolve o problema. Só que não é dele que resolve, mas ele nunca viu. Mas vai correr atrás. Daí a pouco o serviço está pronto. Quem fez? Foi Claudemir que fez. Quer dizer, ele não sabe, mas é o cara. Só joga na mão dele que ele resolve. Isso é uma das profissões, mas em todas as profissões existe esse negócio. E na igreja, para servir a Deus, como é? Como é para servir a Deus? O camarada, a Bíblia diz, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja, mas porém é preciso que seja crente. Ele é servo de Deus, aí ele é o diácono, ele é o presbítero, ele é o evangelista, ele é o pastor, joga na mão dele para ver se é mesmo. Não quer dizer que ele vai carregar um colar assim, dizendo: eu sou o tal, eu sou o pastor, aquele crachazão ali, eu sou o pastor. Tem uns que escrevem assim: eu sou o pastor, fulano de tal, eu sou formado em cristologia, não sei o que lá mais de gia, tanta gia, e uma lista tão grande. Joga o problema na mão dele para ver se ele é que resolve. Não precisa carregar isso não. Seja crente. Você quer ver? Um dia, lá pelo ano de 2007, 2008, eu fui no oftalmologista em Sorocaba, e aí a médica oftalmo leu o diagnóstico do exame de retina e falou uma dezenas de nomes, uma mensagem grande de nomes, cada nome feio, esquisito, que eu tinha toda a doença nos meus olhos. E no final daquela mensagem de nomes de doenças, ela falou assim para mim: sua vista pode apagar a qualquer momento, corre aqui, tá? Tá bom, corre aqui. Aí eu vinha embora no ônibus: Jesus, o senhor sabe que eu preciso dos meus olhos. Mesmo fraquinho,
mas eu preciso dele, Jesus. Aí o Espírito Santo falou aqui, fica tranquilo, fica na paz. Em vez de correr para o médico, eu venho para a igreja, corri para a igreja. Cheguei aqui e encontrei o pastor. Pastor, ele perguntou, como é que foi lá? E eu falei, a médica falou assim, 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 assim. Ele ficou escutando tudinho. E depois, pastor, a médica disse que pode apagar a qualquer momento. Eu não vou esquecer, mas vamos para frente. Esse testemunho eu vou continuar, mas eu queria que você viesse comigo aos Efésios, capítulo 4. Isso tudo você já conhece. Eu não estou trazendo novidade nenhuma. Aos Efésios, capítulo 4, versos 12, 13, 14. E por aí lá vai. Aos Efésios 4, verso 12, diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade e à fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade e a caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Bom, isso aqui para o andamento, a direção da igreja, a presidência da igreja. Aí, lembra que a igreja, Jesus disse, edificarei a minha igreja. A igreja foi inaugurada no Pentecostes, mas todo este projeto já estava no coração de Deus, desde os tempos antes dos séculos, já estava no coração de Deus. E agora a igreja é inaugurada. Então o próprio Deus, o mesmo Jesus, ele olha para os crentes salvos por Cristo Jesus e olha para a cara dele assim, e dá aquela olhadinha assim, dá licença, que eu já quero dizer. Ele serve, sabe? Ele é apóstolo, ele serve para ser apóstolo. Aquele outro serve para ser profeta. Você tem tipo de profeta, viu? Serve para ser profeta. Você tem tipo para ser evangelista. E para o outro, pastores e doutores. A igreja tem pastores e doutores. Qual foi a faculdade de medicina que eles dão? Nenhuma. Qual foi a faculdade de direito que eles dão? Nenhuma. Qual foi a faculdade de filosofia do seu quê? Não, nenhuma. Sabe qual é a faculdade dele? O joelho no chão, orando ao Senhor. Aí eu cheguei e procurei aqui o doutor da igreja, o pastor e doutor que tinha aqui da igreja. Falei para ele, olha, o médico falou que a minha visão vai estar assim, 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 pode apagar a qualquer hora. Sabe o que falou? Não vai apagar, porque Jesus não vai deixar. Sabe? E eu acredito, e eu acreditei. Olha, está aqui, está pouquinho, mas está enxergando, está vivendo. É assim que acontece, meus irmãos. Ele separou para pastores e doutores. O camarada está com a vida toda destroçada, familiar, marido e mulher querem brigar, querem sair nos tapas, querem matar um outro. Corre para onde? O pastor é o doutor, vai ter que resolver o problema. Quem mandou virar crente? Então, irmãos, é isso aí. Eu mesmo já fui socorrido várias vezes pelo pastor e doutor da igreja. Quem fez isso foi Deus, foi Jesus. Jesus escolheu, Ele que escolheu. Sabe por que você está aqui? Ele te escolheu. Não foi você que escolheu Ele, foi Ele que te escolheu. Não foi eu que me escolhi, foi Ele que me escolheu. E nomeou, e deu nome. Aleluia, glória a Deus. Como é bom servir a Deus. Onde é que agora? Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1. O verso 3 diz assim, olha. Sempre, eu estou lendo segunda aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa
Me ajuda aí? A vossa fé cresce muitíssimo e a caridade de cada um de vós aumenta uns para com os outros. Só se tiver muito amor mesmo, irmão. Se não tiver muito amor, não acorde de madrugada para orar, não. Se não tiver muito amor, não vem para a consagração, não. Vem não. Mas o amor tem que ter um crescimento, um desenvolvimento. Você sabe que toda caridade é amor, mas nem todo amor é caridade. Eu posso dizer que eu amo, nossa, irmão Davi, que amor que o irmão Davi tem. Irmão Davi, mas esse homem que sabe amar. Mas o que ele fez? Os feitos. Esse amor produziu o quê? Eu reparti o quê? Você disse que ama, mas você repartiu o quê? O que você fez pelo seu irmão? O que eu fiz pelo meu irmão? Ficou quieto agora por quê? Não é verdade? O que eu estou fazendo pelo meu irmão? O que eu estou fazendo pelo meu semelhante? Que amor é esse? Que caridade é essa? Onde é que estamos? Para onde estamos indo? Como estamos sendo conduzidos? Precisamos orar sempre, porque disso depende o crescimento da igreja. Que pena que a hora parou, mas vamos só ler. Se você chegar primeiro que eu em Atos capítulo 6 e o verso 7, você lê para mim lá, Atos 6 e 7, vamos ver quem chega primeiro? Pode, por favor. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Você entende? Grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Até sacerdote estava crente. Até, sabe por quê? O amor dos crentes, a fé dos crentes, a contribuição dos crentes, o comparecimento dos crentes, a assiduidade dos crentes, o fervor dos crentes, a oração dos crentes, a consagração dos crentes, a pregação dos crentes, a vida dos crentes ia crescendo, e quando eles precisavam, de repente, eles já sabem uma coisa, irmão, está faltando, nós estamos em falta e nós estamos pela a gente, e aí então o que acontece? Separa diáconos aí. Está precisando de diáconos, então vamos separar. Eles oravam, a igreja toda orava, e apareceu 7 irmãos, cheios do Espírito Santo. A igreja está precisando de crentes cheios do Espírito Santo. A igreja está precisando de mulheres cheias do Espírito Santo. Aleluia. A igreja está precisando de homens cheios do Espírito Santo. Aleluia. Isso pode mudar, pode crescer, pode melhorar. Depende de nós, depende dos crentes. Aleluia. Para parecer que está acabando, 1 aos Coríntios capítulo 2, o verso 12 e 13. Aí, aqui nós vamos parando, tá bom? Eu disse 1 aos Coríntios 2, 12 e 13. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Esse Espírito que você tem agora não é do mundo, não. Não. Se tem lugares, instituições, denominações que está recebendo o Espírito do mundo, eles que se lascem para lá. Mas aqui não. Aqui é só o sangue de Jesus. O Espírito Santo entra nesse lugar. O Espírito Santo entra nessa vida. Entra aqui dentro, o Espírito Santo muda. Oh, palavra de Deus, abençoa, Senhor, a tua igreja.
Há poder no sangue de Jesus, tudo pode mudar. Essa situação pode mudar, há poder no sangue de Jesus. O Espírito Santo entra nessa vida, entra em nós, movimenta as águas aqui, em nome de Jesus.